Olá, sejam bem-vindos à Nova Luz. Vamos para a nossa mensagem da luz para a semana de 15 a 22 de março de 2024. Vamos saber o que é a nossa luz, a divina presença eu sou, o eu sou. O que ele tem para nos dizer nesta semana, tá, gente? 3 opções. Primeira opção é esse cristal multifacetado. Segunda opção, a obsidiana negra. A terceira opção, temos a amazonita, certo? Bora lá. Vou deixar a primeira opção aqui em cima, mas vou afastar as outras duas para não fazer aqui confusão. Então, a primeira opção, este cristal multifacetado. Vamos saber qual é a mensagem da nossa divina presença para esta semana de 15 a 22 de março de 2024. Peço o ancoramento da nova luz. Peço a proteção da nova luz para todos nós, para quem se conectou com esta primeira opção. Peço o ancoramento da divina presença, eu sou. Estou pronta para receber a vossa orientação. Qual é a mensagem para quem se conectou com esta primeira opção, por favor? De 15 a 22 de março. Bora lá, gente. O ser cósmico. Então, aqui a mensagem é da chegada do novo, tá? Uma energia nova a pulsar aí no vosso mapa. A chegada de um ser cósmico, a chegada de uma nova missão, a chegada de um novo ciclo, de uma nova etapa, de um novo propósito, tá? Aqui tem chegada de propósito, gente. Algo novo começa a pulsar aí no vosso mapa, tá? Aqui nós temos a carta dos enamorados. Vai ser necessário fazer escolhas. Fazer escolhas com maturidade. Escolhas que tenham a ver com a realização, com a elevação de todos, tá? Escolhas que tenham a ver com resultados a longo prazo. Nada de fazer escolhas com resultados instantâneos. Isso não existe, tá, gente? Tudo que é instantâneo é uma satisfação imediata e pronto, acaba. Aqui, algo novo está a pulsar na vossa energia e escolhas terão que ser feitas. Aqui nós temos o 5º raio, então, resgate da verdade e cura. A extensão global, as energias que forem resgatadas e curadas vão precisar ser elevadas, certo? Todas elas. E o primeiro raio. O primeiro raio chama azul, Mestre El Moria, Mestra Teresa, Arcanjo Miguel e Lei de Fé. É a manifestação do plano divino aqui. Ter fé, coragem, força, determinação. Você está protegido enquanto manifestador do plano divino. Tá certo? Pois no fundo do deck temos o disco solar. O disco solar traz sempre uma mudança, um movimento. Finaliza uma etapa e se abre para um novo ciclo ou uma nova etapa na sua vida, tá? Então a mensagem desta divina presença hoje é a chegada de algo novo. Só que existe sempre o livre-arbítrio. Você vai decidir se está preparado para esse resgate de toda a verdade, para esta cura dessas energias resgatadas, para que elas sejam elevadas. Este é a vontade divina. É da vontade divina o resgate das energias que precisam de cura. E quais são as energias que precisam de curas? Todas aquelas energias que estão em desarmonia. O resgate dessas energias, a cura dessas energias e a elevação dessas energias, tá?
Que mais, por favor? Uma situação de ganho-ganho está predestinada, ok? Você é bom o suficiente, diz a sua divina presença, não duvide de quem você é, não duvide das suas capacidades. Quando você for chamado a fazer escolhas ou quando as opções se abrirem, aceite que você é bom o suficiente para o que lhe está a ser oferecido. Só que é necessário ter maturidade na escolha que vai fazer, tá? Trabalha sobre os seus medos, vai ser necessário encarar aqui os seus medos. Por que encarar os seus medos? Porque o resgate da verdade sempre nos põe numa energia de confronto com esta verdade, com esta sombra. Se é uma verdade que precisa ser resgatada, é porque está na sombra. E o resgate da verdade sempre nos põe em confronto com esta energia de sombra resgatada. Então, trabalha sobre os seus medos. A energia está a ganhar momento, ou o momento está a ganhar energia. A situação está a ser aqui movimentada, está a ser já processada. E nada ainda está gravado em pedra, tá? Essas emoções precisam estar em harmonia, tá certo? Cumprir este plano divino vai implicar em ter aceitação na situação, vai implicar em estar em plena harmonia a nível emocional, certo? No fundo do deck, as respostas que você busca estão a chegar. Então, se existem dúvidas, se existem faltas de resposta, se existe uma verdade a ser exposta, isto está a chegar, ok? Esta conscientização de tudo que se está a passar, você vai receber. O que mais? Vamos abrir com o tarô para ter mais informações. Mensagens da luz com o tarô. É trabalhar mesmo sobre os seus medos, é enfrentar. Aqui, esta nova situação vai trazer a necessidade de enfrentar algum medo que não é um medo qualquer, tá? Você vai ser confrontado aqui com uma verdade que não é uma verdade qualquer. Aqui nós temos então, em relação às dores, em relação ao sofrimento, uma situação de ganho-ganho está a ser predestinada, está a ser trabalhada uma situação de ganho-ganho. Por que isto, gente? Porque toda a energia que nos faz sofrer nos conecta a um outro lado, tá? E é necessário que tanto eu quanto este outro lado estejamos ambos em satisfação. Então, ainda que eu sinta que estou a sofrer, há sempre um outro lado envolvido nisso. E a satisfação, a finalização do sofrimento só chega quando ambos os lados estão em harmonia. Você é bom o suficiente e você não está sozinho. Aqui tem energias de celebração, tem energias de reconexão, de reunião, tá? Então, aqui uma escolha necessária, para uma escolha que traz reconexão, que traz reunião. Celebrar a reconexão, celebrar a reunião. Eu sinto que aqui é reunião das energias, tá? Enfrente os seus medos para que você tenha possibilidades de se abrir para novos caminhos, para ir em busca de novos sonhos, novos planos, novos objetivos. O louco, sim, a chegada desta nova aventura. A energia está a ganhar ritmo, o momento está a ganhar energia. A chegada deste novo chega e este novo vem numa etapa mais elevada,
os enamorados novamente, escolhas terão que ser feitas, tá? Vai ser necessário escolher, as possibilidades estão a se abrir. E o As de Paus, você recebe aqui uma nova possibilidade, uma energia aonde uma energia que você recebe para ir em busca de mais realizações, tá? Uma energia que lhe empurra para ir realizar, manifestar algo. E aqui nós temos o 4 de espadas, a morte e... Ok. 4 de espadas, a morte, o 10 de espadas e ainda temos o 5 de copas e o julgamento. Então, o resultado aqui é um recomeço um recomeço com finalização de todas as energias de sofrimento, de dor, de choro, de lamento, de abandono, todas as energias de sofrimento recomeçadas na paz e na harmonia. Ok. Que mais, por favor, para este grupo? Mensagens da luz. Em relação às dores, aos sofrimentos, uma situação de ganho-ganho está a ser preparada. Nesta nova etapa que se abre, é necessário que você se harmonize, especialmente o seu campo emocional, porque de acordo com a forma, conforme está a vibrar as suas emoções, ainda em trabalho, ainda em processo, nada ainda está predefinido, tá? A energia ainda está a ser trabalhada. Você é bom o suficiente, você foi escolhido para esta etapa que você está a ser preparado para entrar, mas a escolha, é claro, terá de ser sua, tá? As possibilidades se abrem e você vai ter que escolher nesta nova jornada em conexão com as energias de sombra, em conexão com as energias de dor. A roda da fortuna, novamente, você tem um novo movimento aqui na sua vida. Há uma mudança iminente. 6 de copas, aqui temos energias de um passado, o eremita. Rei de copas, 10 de espadas. Então, todo o passado desta vida e todo o passado de vidas passadas, então nós estamos a falar de toda a energia de sofrimento, de toda a energia de desgaste, de toda a energia sofrida mesmo, todas as energias de dor, de sombra, de todo o passado desta vida e de todo o passado de vidas passadas, com possibilidade de serem finalizadas nesta escolha que você vai fazer para a entrada do novo, tá? Esta nova aventura traz a possibilidade de finalizar as dores de todo o passado desta vida e de todo o passado de vidas passadas, através do resgate de toda a verdade e da cura de toda esta situação, elevando essas energias para um novo degrau, um novo patamar, aonde neste novo degrau e patamar é necessário fazer a integração energética desta energia de sombra novamente integrada na luz. Ok? Rainha de espadas. Então, aqui pede que não seja tão emotivo, mas que seja mais racional. Certo? 8 de paus. Há movimento, há transmutação. 5 de pentáculos. Seja racional no movimento, na mudança, na transmutação de toda a energia. 5 de pentáculos, né? Toda a energia de carência, de necessidade, de falta, de pobreza, de sofrimento. E o 7 de pentáculos, se preparar para uma nova possibilidade. Se preparar para deixar, né,
os desafios que você esteve a trabalhar até agora e iniciar um trabalho novo, um novo desafio que você esteve a ser preparado, a ser forjado para estar à altura nesta nova etapa. Rei de Pentáculos. 2 de Pentáculos. Aqui, gente, é como se houve esta etapa que está a ser finalizada na sua vida, você estivesse a sofrer preparações, a passar por preparações para chegar aonde você está hoje. No momento de grande mudança, de grande transição, aonde todas as energias de um passado de vidas passadas, energias estas de dor, de sombra, de sofrimento, e todas as energias do seu passado desta vida estão prontas para ter um novo início. Um início no nível mais elevado, sem dor, com satisfação, com cura, tá? Com o resgate da verdade dessas energias. E aqui eu posso me arriscar a dizer que a verdade pura de todas as energias é a luz. Porque a luz é o conceito inicial energético. As energias se transformam em sombra por causa da dor, do sofrimento, da mágoa, né? Então, iniciar essas energias numa etapa mais elevada implica em aceitar a verdade dessa energia, aceitando a verdade dessa energia, aceitar a responsabilidade também de curar, fazer o processo inverso da energia até chegar novamente à sua situação de luz, finalizando as situações de dor do passado desta vida e do passado de vidas passadas que lhe conectam a essas energias. O que é que você precisa fazer para isso? Rainha de Espadas. Ser mental, racional, lógico, seguir a mente, ser orientado pela mente, 8 de paus, fazer toda a mudança que precisa ser feita em toda a energia, 5 de pentáculos, em toda a energia que está em carência, em necessidade, em falta, em sofrimento, tá? E 7 de pentáculos, abertura para novos desafios. Largar o passado e se abrir novamente para um novo desafio. É como aceitar novos desafios que vão implicar em ter que largar o que você fez até agora. Mas tudo o que você fez até agora vai ser a base sólida para forjar todo o trabalho que você vai continuar a fazer da agora em diante. Numa base mais sólida, mais forjada, com maior experiência, tendo em conta este ciclo que termina. Tá? É bem isto, gente. Finalização de uma etapa que foi bastante difícil, mas que foi necessária para que você tivesse a maturidade suficiente para enfrentar o desapego que é necessário desta etapa que você vai deixar e ter maturidade de aceitar este novo desafio de uma etapa num novo patamar, tá? Aonde tudo que você aprendeu nesta etapa passada vai ter um começo melhor forjado, de maior independência e de maior empoderamento. Espero ter sido clara na minha explanação, tá? Bora lá, gente. Gratidão a quem se conectou com a primeira opção. Vou passar já para a nossa segunda opção, que é a obsidiana negra. Aqui está. Obsidiana negra, segunda opção, são 19h35, tá? Quem se conectou com esta segunda opção, seja bem-vindo. Mensagens da luz, de 15 a 22 de março de 2023. Bora lá, gente. Para esta semana, o que a sua luz tem para lhe dizer? Tem mesa radiônica coletiva hoje aqui no canal. Vou anexar o vídeo
no final desta leitura, para quem estiver interessado. Ainda não foi feita a escolha do tema, tá? Mas vai estar aqui anexado no final da leitura. Segunda opção, por favor, qual é a mensagem? Segunda opção, mensagem da luz com o tarô. Bora lá, meu povo, da obsidiana negra. O que é que a sua luz tem para lhe dizer? A lua, o inconsciente coletivo, tá? Aquilo que lhe conecta à espiritualidade de todos que estão envolvidos no seu sistema de relações. Oitavo raio solar, a chama turquesa. A chama turquesa nos traz então a clareza, os princípios universais, os valores universais. Aqui, a sua espiritualidade coletiva pede atenção na sua ação, na sua atitude, no seu comportamento, em relação aos princípios universais, tá? É como se as energias do seu inconsciente coletivo, a espiritualidade coletiva, dissesse: atento aos princípios universais. Preste atenção nas suas tomadas de decisão. Preste atenção na sua ação, na sua atitude, no seu comportamento, deixar-se orientar pelos princípios e valores universais. Segundo raio solar, a chama amarela. A chama amarela é a chama da conexão com o eu sou, tá? Para você estar orientado pelos princípios universais, é necessário uma conexão bem firme, bem forte com a sua divina presença. Ele é o orientador dos princípios universais, dos princípios divinos. O quarto raio solar, a chama da purificação. Então, purificar as energias necessárias dessa ancestralidade coletiva, a espiritualidade coletiva, através de uma visão universal, orientada pelo eu sou, aonde essas energias são purificadas e recebem novo propósito, tá? O quarto raio solar, a chama branco cristal, traz energias de pureza e novo propósito, purificação e novo propósito. No fundo do deck nós temos a pausa e o equilíbrio, tá? A pausa sempre traz a necessidade de fechar tudo. Aqui é um fecho. Haverá um fecho, tá? Se prepare para esta pausa, porque vai ser durante este período de pausa que toda a energia coletiva estará a ser purificada. Então, conte com uma pausa, porque no seu campo vibracional, as energias da espiritualidade coletiva estão a passar por uma purificação. Estão a passar por posso mesmo dizer um fecho, uma purificação, porque depois de purificadas, essas energias se transformam e recebem um novo propósito. Eu posso dizer que você vai receber uma nova equipa espiritual, tá? Porque quando nós finalizamos uma etapa, é porque houve amadurecimento. E quando há um amadurecimento, nós recebemos uma nova equipa espiritual que nos acompanha para um novo amadurecimento. É tempo de ter ação, certo? A espiritualidade coletiva pede ação, atitude, ou está em ação, está em ação. A energia está a ganhar ritmo. Trabalha sobre os seus medos, que é engraçado, isto saiu na primeira opção. E você e aqueles que você ama estão a salvo. Segura a visão. Aqui tem duas mensagens de pausa, tá? Aqui tem duas mensagens de pausa. Necessidade mesmo de fazer uma pausa.
há algo no seu mapa está em processo de transição, de mudança, sabe? Vou dar um exemplo. Às vezes, quando estamos a fazer curas energéticas e espiritual, por exemplo, bem prático para vocês perceberem, nós fazemos a oração do Arcanjo Miguel para a transmutação da nossa situação kármica, finalização de contratos não divinos, contratos kármicos, promessas, pactos, acordos, conexões, certo? E nós fazemos lá por 21 dias. E depois desses 21 dias, ou por 90 dias, vai depender da nossa intenção, nós pausamos por 21 dias e depois continuamos a fazer. Por que a pausa? Porque é o momento em que toda a energia que foi trabalhada vai estar a ser alocada para um novo plano ou para uma nova vibração. Esta nova vibração vai mudar todo o nosso plano. Então, você está neste momento de pausa, tá? Aonde o trabalho está a ser feito em cima do plano físico, está a ser feito a nível energético, a nível vibracional. Aqui, você precisa, é como se você tivesse a visão, parece que está tudo parado, mas não está. A nível superior, as energias estão a ser realocadas, acomodadas de acordo com o trabalho que já foi feito ou que tem sido feito, tá? Então, de acordo com os princípios, os deveres, as obrigações, os valores, a clareza divina, de acordo com a orientação superior do Eu Sou, as energias da espiritualidade coletiva ou da ancestralidade coletiva estão a passar por uma purificação para receberem, então, novos propósitos, tá? Você e aqueles que você ama estão a salvo. Trabalhe sobre os seus medos como? Faça conexão com o Eu Sou. Aqui no canal tem a mesa radiônica de conexão com a Divina Presença Eu Sou. E depois, o movimento está a ser feito, é contínuo, está? A espiritualidade coletiva está na ação desta situação. Então, aguarde. Aceite este momento de pausa e aguarde. Este é bem aquele caso em que as pessoas dizem: Esmeralda, eu estou a fazer, mas não sinto que nada está a mudar. O facto de você não estar a ver agora, neste momento, não quer dizer que nos planos superiores as energias não estejam a ser aprontadas, tá? Aguarde, você está no momento de pausa para que toda a energia que já foi trabalhada assente numa nova escala. Vamos ver com o tarô. 4 de paus. 4 de paus traz equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia, como reunindo, gente, tá? A reunião de qualidades. Então, o que a espiritualidade está a fazer? A espiritualidade coletiva está a reunir qualidades, competências, está a reunir valores, está a reunir elementos que você vai precisar para o seu novo momento, tá? Finalização de excessos, finalização de cargas, finalização de responsabilidades excessivas. Aqui tem a finalização de algum peso kármico, tá? Então, é como eu falei, as energias coletivas estão a passar por uma purificação. E esta purificação vai finalizar as energias de excesso, de carga, né, que você tinha, a cobrança excessiva que você tinha finaliza com a purificação e um novo propósito é dado a essas energias que estavam em cobrança. Trabalha sobre os seus medos. Então, a conexão com o Eu Sou vai auxiliar a liberar essas energias de dor, tá? A conexão com o Eu Sou vai trazer esta orientação através da sua intuição e do seu corpo intuitivo de como você vai descomprimir toda essa energia de dor, libertar essa energia de dor. E aqui nós temos então o 7 de espadas.
O 7 de espadas fala, não se autossabote, tá? Você sabe o que precisa fazer, você sabe qual é a missão que você tem que fazer de purificação, de transmutação de toda essa energia ancestral coletiva. Não se autossabote, cumpra o seu dever, cumpra a sua parte e não deixe que ninguém lhe sabote também. Você e aqueles que você ama estão a salvo. Há um processo de purificação energética com recaminhamento, com um recaminhar dessas energias purificadas para um novo propósito. Então não se autossabote, tá? No fundo do deck, Rainha de Paus, há serviço a ser feito, há tarefas a serem cumpridas com auxílio da espiritualidade. E aqui nós temos o nosso gatinho com proteção, tá? Você está a cumprir as tarefas espirituais que você tem que cumprir. Você tem orientação do Eu Sou, você tem proteção. O que está a acontecer aqui? Deixe-se orientar pelos princípios universais e não pelos princípios do homem. Os princípios do homem são muito limitados e condicionantes. Então, deixe-se orientar pelos princípios universais. 5 de espadas. Você sabe que tem dever a cumprir. Sabe? Aqui o 5 de espadas é, para finalizar este conflito que eu estou a passar, eu vou precisar pôr a mão na massa. Eu vou precisar ir cumprir o que eu preciso cumprir sem me autossabotar. É um trabalho que às vezes você não quer fazer, não quer olhar para este conflito, mas você vai precisar ir cumprir porque a ordem baixou, tá? A ordem já veio de cima para baixo e é necessário cumprir as tarefas que precisam ser cumpridas para finalizar estes conflitos. O 5 de espadas sempre traz algo que me confronta. É um dever que eu tenho que fazer, mas que eu não gostaria de estar na minha pele para fazer isso. Mas é uma obrigatoriedade, tem que ser feito, porque faz parte dos princípios universais, tá? Eu vou só contar aqui a mitologia do 5 de espadas, para ver se vocês percebem. O 5 de espadas traz um conflito de um filho que precisa matar a mãe, porque a mãe matou o pai junto com o amante, certo? A mãe juntou-se com o amante para matar o pai, porque o pai ofereceu a filha como sacrifício aos deuses para não perder as riquezas. Então, de acordo com a lei universal, este filho tinha que ir matar a mãe e o amante, especialmente a mãe, para cumprir a honra do pai. E ele não queria se envolver neste processo porque, gente, de acordo com a nossa lei humana, quem é que vai matar uma mãe, né? A mãe já cometeu o erro de matar o pai e agora eu vou lá e mato a mãe, certo? Mas o justo é isso. E enquanto ele estava no marasmo de conflitos e bloqueios e estagnações, sem saber o que fazer na vida, Deus Apolo desceu, Deus Sol, e diz, você vai cumprir o que tem que cumprir. Não importa o que o princípio, a lei humana fala. Você vai fazer a sua obrigação, porque é desta forma que você vai finalizar este conflito. É uma obrigação, é um dever. E ele, contrariado, né, de tudo o que ele tinha aprendido aqui na matéria, que era honrar pai e mãe, danani, patati, patatá, ele teve que ir cumprir a sua obrigação de honrar o sagrado masculino, porque ele era filho homem. Se ele fosse filho mulher, não lhe teria sido dada esta tarefa, porque ele teria que honrar a mãe. Mas como ele era homem, ele precisou ir cumprir esta tarefa, e aqui é o momento em que ele se confronta, se debate entre a vontade da personalidade e a vontade dos homens, né? E a vontade do espírito, a vontade dos deuses, o que fazer? Se ele vai se autossabotar ou se ele vai cumprir a tarefa que precisa cumprir, tá? Mas há necessidade de cumprir em relação às energias de dor, que lhe causavam muito sofrimento, toda esta situação da vida dele, tá? E ainda por cima tem bem a ver com questões ancestrais. Causava-lhe muito sofrimento tudo isso, saber que o pai tinha sacrificado a irmã para não perder as suas posses, e que a mãe, por fruto desse sofrimento, tinha arranjou um amante para matar o marido.
e que ele agora teria a obrigatoriedade de matar a mãe para honrar, de acordo com os deuses, este sagrado masculino. Se nós formos avaliar isto de acordo com a nossa lei humana, nós vamos dizer é desumano, certo? Mas aqui a ideia é: a quem é que nós honramos? Aos homens ou aos deuses? Tá? A ideia é: a sua obrigatoriedade é para com a sua divina presença ou é para com os humanos? Tá? Você vai cumprir, não se agrada a gregos e troianos, certo? Então você deve saber que é necessário abrir mão às vezes é necessário abrir mão dos princípios do homem para cumprir a obrigação divina. 6 de espadas. É bem isso. É bem a história que eu contei, tá? 5 de espadas, 6 de espadas. 5 de espadas, Deus Apolo desce e diz: você vai cumprir o que deve fazer. A honra do seu sagrado masculino você tem que cumprir. O 6 de espadas é o momento em que ele já está mais tranquilo, já foi interiorizado, já aceitou esta verdade de que é ele quem tem que pôr a mão na finalização deste conflito. E ele começa a transitar para ir cumprir esta missão, tá? Pajem de espadas, então a mentalidade dele muda, é um novo pensamento que ele tem e ele segue, vai cumprir a sua missão de forma tranquila. O julgamento, o renascimento, tá? Uma nova etapa, fruto do cumprimento desta missão, fruto da mudança do pensamento, tá? No fundo do deck, Rainha de Pentáculos, assumir o trono, assumir a herança, assumir o posto, o trono, o reino, a herança, né? Quando eu vou me sentar num trono, eu tenho que saber que esta posição, que este lugar tem uma herança, tem uma história, tem um peso, e eu vou ter que aceitar o peso do trono que eu vou me sentar, certo? Aqui, para você ser quem você é hoje, você foi criado pela sua ancestralidade. Então, você tem que aceitar o peso de ser a descendência da sua ancestralidade. Não importa que tipo de ancestralidade você teve, importa é a forma como você vai atuar de hoje em diante, tendo em conta o conhecimento que você tem hoje, a consciência divina que você tem hoje, lhe traz a possibilidade de escolher, a possibilidade de fazer mudanças, o seu livre-arbítrio, sabe? Então, é isso que importa doravante. Esta transmutação, aliás, esta purificação com a abertura de novos propósitos para toda a energia ancestral, que tem sido um peso excessivo para a sua vida, está pronta para que você finalize com todas essas dores, com todos esses conflitos que foram criados no passado. O que você precisa fazer? Cumprir as tarefas que a espiritualidade está a pedir que você cumpra para entrar num novo ciclo sem carência, sem necessidade. Os conflitos precisam ser enfrentados. Como? Você vai precisar ir à luta, você vai precisar resgatar e curar, você vai precisar desapegar do que precisa deixar ir, as dores, as mágoas, liberar os perdões. Você vai precisar fazer isso porque é um dever a cumprir. Sem sentimentos de culpa, sem julgamento, gente. É cumprir o que eu vim cumprir, sem julgar a ancestralidade, da qual eu sou descendente, é simplesmente fazer a minha parte. Porque tudo o que eu sou hoje reflete aquilo que eu passei. E tudo o que eu passei reflete a ancestralidade que me teve, que me criou, que me gerou, que me deu possibilidades de estar aqui. Aqui, gente, sem julgamento ancestral, é cumprir o seu dever, tá? É cumprir a sua obrigação. Aqui a ancestralidade coletiva diz: nos planos energéticos, vou dizer isso, ou no plano espiritual, há movimentos. Esses movimentos vão trazer novas possibilidades. Toda a energia de dor e de sofrimento que trouxe muito excesso e muita carga para si aqui no plano físico está pronta para uma nova etapa, sem necessidade, sem carência, mas
Você precisa cumprir o que você tem que cumprir, o que você deve cumprir, tá? Bora lá. Vocês podem perguntar, Esmeralda, e o que eu devo cumprir? Leitura geral, gente. Não posso dizer que todo mundo vai cumprir a mesma coisa, tá? Para isso é que existem as leituras particulares, para saber no mapa de cada um o que a espiritualidade coletiva e individual de cada um espera de cada um de nós. Tá certo? Bora lá, vou passar para a nossa terceira opção, que é aqui a nossa Amazonita. E são 40 minutos e 31 segundos. Amazonita, a terceira opção. Mensagens da luz de 15 a 22 de março de 2024. Quem se conectou com a terceira opção, por favor, qual é a mensagem? Qual é a mensagem para o povo da Amazonita? Vamos ver, meu povo da Amazonita, qual é a mensagem da sua luz? A Mãe Terra. Esta energia da Mãe Terra, sacerdotisa, no tarô da Grande Fraternidade Branca, ela diz, receba, tá? Receba, aceite receber. Você está amparado, você está protegido, é hora da prosperidade, é hora de receber. Aqui nós temos o raio magenta. A chama magenta, nono raio solar, ela nos fala de equilíbrio, segurança, estabilidade e solidez. Então, você aqui neste processo de receber está em equilíbrio, segurança, estabilidade e solidez. A chama violeta, chama da transmutação, né? Todas as energias de sofrimento ligadas ao karma, com a chama violeta, são transmutadas em luz, são recomeçadas. Ou seja, nós estamos na era de Aquários, a chama violeta vem transmutar, não vem finalizar nada, gente. A chama violeta transmuta as energias que estão na sombra em luz. A chama violeta transmuta as energias de treva em luz, porque treva e sombra são bem diferentes, tá? Mas a chama violeta tem o poder de transmutar em luz toda a energia de treva ou de sombra. Oitavo raio solar, a chama turquesa. Aqui, a chama turquesa fala de princípios, valores universais, tá? Agir com clareza de acordo com os princípios e valores universais. Então, a purificação dessas energias kármicas serão feitas de acordo com o princípio e o valor universal, não do homem. O julgamento aqui não é humano, é o de Deus, tá? 10º raio solar traz-nos aqui a chama da prosperidade, da abundância. E a chama pêssego laranja, que traz-nos então um propósito divino, dármico. Nós estamos a falar de transmutar toda a energia relativa à sua estabilidade, equilíbrio, segurança e solidez, as energias que embarcam, tudo o que lhe estabiliza, lhe assegura, lhe equilibra e lhe mantém sólido, estão a ser transmutadas de acordo com os princípios universais, para que você receba a sua prosperidade e a sua abundância. Ok? O que mais? Mensagens da luz. Vamos anexar a mesa radiônica de hoje aqui no final do vídeo, para quem estiver interessado. Eu ainda não sei o tema. É tempo de deixar ir a negatividade, tá? Então, todo pensamento, toda energia negativa, deixar ir, desapegar. É tempo de ter ação,
tá? É hora de agir. As conclusões estão ao alcance. Trabalha sobre os seus medos. Aqui nesta leitura, acho que nas 3 opções pediu, se não estou em erro, para trabalhar sobre os medos. Você e aqueles que você ama estão a salvo. Então, aqui a ação está a ser feita para toda a energia negativa ou de negação, que está com necessidade de transmutação para se tornar em estabilidade, equilíbrio, segurança, solidez. Ok. A conclusão de toda esta transmutação está a chegar. A chama turquesa pede que trabalhe sobre os seus medos. Os nossos medos muitas vezes estão ligados com o nosso eu personalidade, porque o nosso eu divino já tem uma visão bem mais elevada de toda a nossa situação, de todo o nosso contexto, de todo o nosso conteúdo aqui na matéria, né? Então, trabalhar sobre os seus medos com uma visão superior, com uma visão elevada, com uma visão do eu sou, com uma visão divina, com uma visão universal e não particular. A imperatriz novamente, tá? Aqui, gente, está a ser trabalhado para vocês um processo de limpeza, um processo de transmutação de toda a energia que está a impedir a chegada da sua prosperidade e da sua abundância. As de ouros, abertura para grandes possibilidades de valor, tá? É tempo de agir. As energias que estavam a impedir ou que estavam em empecilho, atrapalho, estagnadas, as energias estagnadas que estavam a atrapalhar a chegada da sua prosperidade e da sua abundância, estão a ser transmutadas. E estão a ser transmutadas de acordo com a lei divina, tá? De acordo com os princípios divinos. Então, tem paciência. Rei de ouros. As conclusões estão ao alcance para que você saiba sentar neste trono e cumprir os deveres e as obrigações deste trono. O eremita, certo? Busque a sabedoria interna. Aqui trabalhar os seus medos com sabedoria interna ou com auxílio da sabedoria interna. As leis universais, as leis e os princípios, os valores universais sempre nos trazem uma orientação divina, porque é o eu sou que nos mostra este caminho de desapego do que eram os princípios humanos que nos condicionavam e limitavam a nossa ação, a nossa decisão. Muitas vezes, gente, acabamos por tomar decisões erradas por nos estarmos a orientar por princípios humanos, por acharmos que os valores e os princípios aqui da matéria são os valores e os princípios que nós devemos nos orientar nas nossas tomadas de decisão, ou porque não conhecemos outro, tá? Aqui temos o As de Espadas. Ok. O As de Espadas traz um novo elemento mental que, trabalhado, irá levar para
o triunfo, certo? Nós chamamos de As do Triunfo, mas o As do Triunfo só se torna triunfante quando você alcança o cume da montanha. O As é uma energia 1, é uma energia primordial. Depois vem o 2 de espadas, o 3, o 4. Precisa trabalhar essa energia inicial até finalizar no 10. Tá? Depois do 10 vem as figuras de corte. Então é um processo de trabalhar este novo pensamento até que ele se torne triunfante. O que está a acontecer aqui, gente? Toda a energia kármica que estava a impedir a chegada do seu sucesso, da sua prosperidade, da sua abundância, do seu crescimento, está num processo de transmutação. Isto é para aquelas pessoas que andaram aí a fazer curas do financeiro, cura da entidade financeira, cura para as questões materiais, tá? Isso é para vocês. Se alguém andou a fazer essas curas e se está nessa energia, por favor, deixa aí nos comentários. Vocês estão numa etapa em que as energias kármicas que estavam a impedir, que estavam a estagnar a chegada desta prosperidade, a chegada desta etapa dármica, elas estão a ser transmutadas. E estão a ser transmutadas de acordo com os princípios universais, não de acordo com os princípios humanos, tá? Então, gente, é diferente o julgamento do homem e o julgamento do humano. Vou dar um exemplo. Nós recebemos heranças aqui na matéria. De acordo com o julgamento do homem, se um pai e uma mãe morrem e deixam 2 filhos, esta casa, por exemplo, esta herança, tem que ser dividida pelos 2, certo? Metade por metade. De acordo com o julgamento do superior, não. Tá? Porque o julgamento superior tem a ver com a origem e tem a ver com todas as questões contratuais, encarnatórias, que nos trouxeram para ser filho desse pai e filho dessa mãe. Então, os 2 irmãos podem não ser ambos da mesma origem do pai e da mesma origem da mãe. O que quer dizer que o trabalho que este pai e esta mãe fizeram aqui na multidimensão não vai ter o mesmo equilíbrio, o mesmo peso para os 2, a nível espiritual. Não vai ter. Eu não recebo a herança kármica dos meus pais na mesma quantidade que os meus irmãos recebem. Tá? Os meus irmãos não recebem a mesma quantidade que eu recebo. É dividido o mal pelas raízes de acordo com o contrato que cada um traz em relação à ancestralidade. Compreende? Então, este processo energético influencia as questões na Terra. Suponhamos, no meu caso, né? Suponhamos que eu sou siriana, a minha mãe é arturiana. Suponhamos que eu tenha uma irmã arturiana. A minha mãe trabalhou e construiu uma casa. Espiritualmente falando, ela tem mais direito a esta casa do que eu. Tá? A não ser que algures no meu passado de vidas passadas, em relação à minha mãe, tem alguma dívida ancestral que a minha mãe tenha que pagar a minha ancestralidade e eu é que estou no plano físico ativa. Então, esta casa, por dívida ancestral, poderá ser minha e não da minha irmã. Tá? Porque foi este o acordo de eu ter vindo como filha da minha mãe, para equilibrar o que no passado não esteve em equilíbrio, não foi justo. Se houve alguma injustiça no passado em relação às finanças, a balança repõe. Por isso é que muitas das vezes nós vemos casos em que o meu irmão fugiu com toda a herança e eu fiquei sem nada, sabe? Porque podem ter a ver com acertos do passado e vidas passadas. Por isso é que muitas das vezes nós temos alguém tem uma dívida conosco e passa uma vida inteira sem pagar a dívida. Pode ser que no passado de vidas passadas eu tenha tido uma dívida com esta pessoa e eu não paguei. E nesta vida a balança kármica se equilibrou,
sabe? A nível de leis universais, há muita coisa a pôr em linha. Não é só o passado que nós conhecemos desta vida. A nível de leis universais, é preciso ter em conta que existe um passado de vidas passadas que nos traz para conexões desta vida. E este passado de vidas passadas é que é levado em conta no julgamento da balança kármica nesta vida. Tá? Então, gente, se nós estivermos só a julgar o que o nosso eu, personalidade, conhece desta vida, nós vamos estar a errar no equilíbrio da balança, tá? Porque a verdade, acho que foi Sócrates, né? Só sei que nada sei, tá? O meu saber é muito condicionado e limitado porque eu venho no véu de Maia, eu venho com o véu de esquecimento. Eu não sei o que eu vim harmonizar nesta mãe e neste pai. Mas o tempo, o universo, a espiritualidade vai se encarregar de trazer as coisas, os conteúdos à minha frente para eu tomar decisões. Da mesma forma aqui, por exemplo, um filho que não foi reconhecido pelo pai poderá estar a passar pelo mesmo que ele fez num passado de vidas passadas. Num passado de vidas passadas, você não cumpriu com a sua obrigação de ser pai. Hoje, você vem como filho. E o seu filho até poderá vir como pai nesta encarnação. Para quê? Para que o karma seja cortado. Se este filho que foi pai conseguir que o seu pai que foi filho seja realmente um pai leal, o karma é finalizado. Porque este pai que foi filho, que teve um pai que não foi presente, conseguiu hoje ser um pai verdadeiro para este filho que no passado foi seu pai e que não era presente. Aí as coisas se harmonizam. Só que muitas das vezes a ferida é tão profunda que um pai que não teve pai não consegue ser pai para o seu filho. E este filho, como não teve pai, volta a não conseguir ser pai para o seu filho. Isto prolifera de geração para geração, certo? Então devemos saber que o corte dos karmas partem de nós. O corte dos padrões ancestrais partem de nós. Se nós nos orientarmos pela lei universal. De acordo com a lei universal, nós estamos aqui por quê? Por causa de um passado kármico. Então, a primeira coisa a fazer é aceitar a responsabilidade por aquilo que estamos a passar. Até porque foi o nosso espírito quem escolheu vir neste pai ou nesta mãe, vir nesta família. Aceitou. Pode até não ter escolhido, mas aceitou vir. Se aceitou vir é porque sabia as cláusulas do seu contrato. Estando aqui e ganhando consciência, precisa começar a cumprir isso. Tá certo? Então, gente, há muita coisa injusta, de acordo com a nossa visão humana, que é limitada, que é condicionada. E que, de acordo com a visão espiritual, não é injusto. Muita gente diz, então por que as crianças têm câncer se Deus é justo? Esta criança com câncer, dentro dela existe uma centelha. Esta centelha é um espírito, é uma alma antiga, que a gente não sabe o que sem ressalvar nesta encarnação. Então vamos tratar esta criança com amor, com dedicação, com carinho, com respeito que ela merece, mas sem esquecer que dentro daquela criança existe um espírito. Dentro de cada filho nosso há uma alma, há uma centelha de alma que veio crescer, amadurecer neste plano físico, nesta escola física, para quê? Para ter possibilidade de, quando ativa o livre-arbítrio, quando cresce, começar a fazer escolhas que transmutem as suas questões kármicas que lhe trouxeram nesta encarnação. Nós recebemos um bebê fofinho, lindo, bonito, cheirosinho e nos esquecemos que dentro dele tem uma alma, tá? E olhamos para este ser como simplesmente nosso, matéria, mas não é. Este ser tem uma alma. As mulheres na primeira menstruação ativam o livre-arbítrio. Os homens, na primeira ejaculação, ativam o livre-arbítrio. E é o espírito que passa a comandar. Então, a Maria, que nasceu aqui como Maria de Fátima Mateus, a partir do momento em que nasceu, se tornou Maria
Fátima, Maria, Mateus, Maria, Fátima, Mateus. Todas essas personalidades fazem parte de uma só, desse espírito. E ele vai ter que lidar com todas elas de acordo com as heranças que essas personalidades recebem da sua ancestralidade também. Porque nós somos filhos de pai e mãe. Então, a Maria Fátima vai receber a herança da mãe. A Maria Mateus vai receber a herança do pai. E a Maria que veio, o espírito que veio ser Maria Fátima Mateus, vai ter que lidar com a Maria Fátima, com a Maria Mateus e com a Maria Fátima Mateus. Ok? Com as várias personalidades que ela encontrou aqui. Resultado, nem sempre as personalidades estão em harmonia. É necessário harmonizar as personalidades nossas. Eu mesma às vezes me pergunto, mas quem é que está irritado hoje? É a Esmeralda quê? É a Esmeralda com o sobrenome do meu pai? É a Esmeralda com o sobrenome da minha mãe? Ou é simplesmente o meu espírito que está aqui com alguma cobrança e que precisa de ser harmonizado? Sabe? Todos nós temos várias entidades em nós. O nosso nome não é por acaso. Tá, gente? Então, aqui é saber ter paciência, porque as questões kármicas e as nossas questões kármicas também estão ligadas à nossa ancestralidade. As questões kármicas ancestrais e suas, que estavam a impedir a segurança, a estabilidade, equilíbrio, solidez na sua vida material, tá? Estão a passar por transmutação. Só que você, com uma visão física, poderá dizer, essa transmutação está a levar muito tempo. Eu já fiz a cura. Eu já fui no canal da Esmeralda e já fiz a cura. Saiba que existem princípios universais. As curas vão muito além daquilo que nós achamos que vão. No outro dia mesmo, vocês viram que eu abri a mesa na cura coletiva para fazer uma cura que era de 15 minutos, porque era a ativação de uma mesa radiônica coletiva para a reforma interna. E a espiritualidade pegou a mão de mim e transformou uma cura de reforma interna para uma cura de reforma interna multidimensional. A cura ficou 1 hora, levou 1 hora. Porque todos os planos se abriram com a aceitação para esta cura. Então, a cura da reforma interna que está aqui no canal não é uma cura da reforma interna só sua. É uma cura da reforma interna sua e de todo o seu sistema de relação que está aberto para receber esta reforma interna e a finalização dos seus... como é que fala? A finalização dos seus... Não é os seus bloqueios, das suas rigidez, tá? A finalização da rigidez, especialmente, é que foi trabalhada nesta cura da reforma interna. Porque a espiritualidade, quando abre o mapa, verifica tudo que tem no mapa a nível energético. E tudo que está necessitado e tudo que está com vontade, com intenção de cura. As energias são curadas quando elas têm intenção, quando elas têm vontade. Ninguém aqui na Nova Luz, ninguém aqui é curado com obrigatoriedade. Ninguém. Há sempre uma divina presença que aceita a cura, tá? A minha, a sua, a do fulano, ciclano, de todos. Se não houver a vontade da divina presença de alguém para ser curado, a cura não é feita. Porque o livre-arbítrio aqui é bem respeitado. Tá, gente? Voilà. Posso fechar, tenho autorização. Gratidão a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê.